Até agora está tudo muito fácil, então vamos complicar um pouquinho. Eu gostaria de introduzir agora os métodos helpers que nos ajudam a lidar com a comunicação entre os componentes e os states. Então eu vou trazer aqui o app.view, vou localizar onde eu tenho a minha computed property, e aí nós faremos algo diferente. Então ao invés de utilizar o this store state, eu gostaria de ter, como já era padrão no Vuex 1, poder usar algo desse tipo. State user name. E aí, aqui seria name, tá? Se eu fizer isso diretamente, eu não tenho esta propriedade state no meu componente, eu teria que utilizar this store, e aí a coisa pode ficar um pouco complicada se eu tiver muitas propriedades do state que eu gostaria de ler aqui. Então, eu tenho como mapear o meu objeto que vive no state diretamente na parte de computed properties dos meus componentes. Como que eu posso fazer isso? Então, a primeira coisa, eu vou comentar este user aqui. Provavelmente ele vai dar um erro aqui, porque a propriedade user não foi encontrada. Muito bem. E aí, eu vou fazer um import do primeiro método helper. Então, ele vive em Vuex, ele é exposto pelo Vuex, exportado. E aí, aqui, eu vou utilizar com o spread operator do ES 2015. Então, como o map state ele retorna um objeto, aí todas as propriedades deste objeto, no caso, o user state user name, por exemplo, eu vou retornar só o nome, todas essas propriedades serão transformadas automaticamente numa computed property. Só que para que eu utilize o spread operator, eu preciso fazer a inclusão de um plugin do Babel. Tá? Eu tenho todas as instruções aqui no próprio site da ferramenta. Então, é Object REST Spread Transform. E aí, tem aqui a instrução de instalação. Eu vou temporariamente parar o meu servidor de desenvolvimento. Muito bem, instalação feita. Agora falta só configurar o Babel para utilizar o plugin. O Babel RC. É só colocar plugin. Por segurança, eu vou restartar o servidor de desenvolvimento. E aí eu acredito que agora eu já tenha o user à disposição para o meu uso. Está dizendo que a propriedade user não está definida. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Ok, faltava só eu atualizar a aplicação. Então, uma vez que eu atualizei, com certeza eu tenho aqui o user sendo abastecido. Tá? Aí, para que eu tenha exatamente o que eu tinha embaixo aqui, eu só farei um copy and paste. Então aqui é state user, né? Deste objeto eu vou extrair name e e-mail, e aí basta eu retornar exatamente o que eu estava retornando antes. Muito bem, esse aqui veio a mais. Então, o usuário logado e aí eu já tenho outra forma de mapear o meu state, tá? Por que eu estou usando o spread operator aqui? Primeiro, o que é o map state? O map state é só um método helper que me permite acessar o state sem a necessidade de utilizar o this.store. Nada mais do que isso. Então, não é obrigatório e tanto faz. O que ele permite? Ao usar o spread operator, eu posso misturar
computed properties locais com as computed properties derivadas do estado. Então eu poderia ter aqui outra coisa que iria retornar mais uma info, ok? E aí aqui tenha certeza que eu poderia usar outra coisa, e aí mais uma info. Então o spread operator aqui, ele me permite que eu continue utilizando computed properties, uma vez que eu não posso ter mais de uma propriedade computed dentro de um componente Vuex.